botei essa criança de propósito. Boa pergunta, por quê? Eu tenho uma foto, quando meu filho levantou-se, ele disse, ele vai andar. Aí eu tirei a foto dele dando o primeiro passo. Ele ficou tão empolgado com andar, ele deu uma carreira, ele deu uma volta um dia depois e foi com a cabeça no chão. Ele passou assim quase um mês engateando de novo. Eu ficou com medo da queda que levou. Sabe por quê? Andar é isso aqui, ó. Andar não é trivial. Porque nós temos que arregimentar todo o nosso corpo para ter equilíbrio, para poder pisar, ir à frente e etc. Então é isso aqui. São coisas muito simples, que a gente, imagens muito simples da nossa vida, e que podem fazer uma tradução muito forte para a nossa compreensão do que nós estamos falando. Então, eu quero levar vocês a dar uma viajadinha comigo numa época em que a mente humana estava em ação, mas ela não tinha tecnologia. Não tinha microscópio, não tinha telescópio, não tinha reagentes químicos, não tinha laser, não tinha nada. Não tinha computador. Tá? Esses caras eram homens que viam com os olhos e enxergavam com a mente. Aqui. Hoje nós estamos com muitas imagens, então estamos com preguiça de enxergar com a mente. Só enxergamos talvez só com os olhos. E então, é fundamental, é importante que a gente dê uma passeada com essas pessoas. Eu não vou fazer uma coisa muito extensa, porque isso é um curso. Seria um curso de filosofia. E eu penso uma coisa que eu gosto. Então eu quero... Então eu quero levar vocês para essa viagem. Por uma razão, não é? O nosso pensamento é o pensamento ocidental. Alguém aqui já foi ao Japão? Você conversa com o japonês e diz, aí, aí eu mas o japonês ele fala para você e fala assim, ele dá uma parada para você absorver o que ele está dizendo, porque depois ele vai continuar. Essa é uma questão de cultura, a questão da maneira como você enxerga o mundo. Já conversou com um indiano? Ele tem uma concepção diferente. O meu orientador de doutorado tinha sido aluno de Anu Yariv, filho do general Yariv, que foi aquele general israelita que, quando o pessoal invadiu, ele deu a volta por detrás, atravessou o Mar Vermelho e pegou as comunicações, o suprimento do exército egípcio e acabou com o suprimento. Eliminou o Egito ali. Amnon Yariv. O jeito de pensar do indiano é diferente, não é igual ao nosso. Então nós temos um jeito de pensar. E o nosso jeito de pensar é fortemente influenciado por uma filosofia, a influência grega. A maneira grega de enxergar as coisas nos trouxe grande influência. Influência nas menores e nas maiores áreas do nosso raciocínio, inclusive na teologia. Então, eles estavam atrás de uma coisa chamada as raízes da física. Ou seja, de onde é que vem essa merreca toda? O nosso mundo, de onde vem? Então eles tinham assim um triângulo que envolvia ciência, teologia e filosofia. Nós estamos falando do século VI a.C. E aí eles queriam descobrir uma coisa: a natureza essencial.
As coisas, segundo esses aspectos filosóficos, têm essência, substância e forma. Essência é o que é mais profundo. Substância é do que se constitui as coisas. A forma é o jeitão que fica. Então, essa natureza essencial das coisas se traduz numa coisa chamada physis. Daí vem o nome física. Né? Essa merreca é o quê? Então é a tentativa de ver a natureza essencial das coisas. Nós podemos dizer que nós estamos tratando de uma metafísica. Passeando aí pela ontologia, vai por aí afora. Mas é muita gira para esse momento. Então, essa tentativa de ver a natureza essencial das coisas requereu uma coisa muito importante. Não dá para ter esta interpretação da natureza essencial das coisas sem interagir com ela. Não dá. Você não conhece alguém se você não conviver com ela, com essa pessoa. Você pode se surpreender. Você não conhece as coisas enquanto você não interage com os fenômenos para saber quais são as informações que você vai ter. E isso depende da situação em que você está fazendo a interação. Não é? Dependendo do jeito, da situação, a reação pode ser a mais inusitada. Isso faz parte do conjunto das coisas que nós chamamos de interações. Eu preciso interagir para saber. Esse é o pensador de Rodin, feito em bronze, já vi. É uma bela estátua. Você tem várias escolas, né? Nós não vamos. Só por aqui você vê que tem assunto para dedéu. Tem várias escolas, né? A escola iônica, a escola italiana, né? E nós vamos cair na segunda fase do pensamento, porque aqui nós diríamos que são pré-socráticos, ou seja, antes de Sócrates, e depois nós vamos ter depois de Sócrates. Então, os filósofos pré-socráticos, eu não vou fazer uma análise sobre os filósofos pré-socráticos, mas vou dar algumas informações para a gente entender de onde vem certos abacaxis da nossa vida. Tales de Mileto, Anaximandro, Anaxímenes, Pitágoras, todo mundo fala. E onde é Pitágoras? Na verdade, o Pitágoras foi meio relevante, porque eu tinha tipo Pitágoras já conhecido antes dele, lá, ele viajava muito Pitágoras, ele pegou lá uma coisa, escreveu o Triângulo de Pitágoras, isso já era conhecido séculos e séculos antes, por exemplo, entre os caldeus, os babilônios. Né? E aí, Heráclito, Anaxágoras, Zenão, quem é que não conhece Zenão aqui? A velha história da tartaruga e do coelho. Né? E Demócrito, Parmênides. Pois bem, depois nós vamos ter um cara danado chamado Sócrates, que foi um divisor de águas, antes e depois de Sócrates, pré-Socrático, pós-Socrático. Depois dele nós vamos ter um sujeito danado chamado Platão e um crânio chamado Aristóteles. Muito bem. Pois esses caras nos influenciaram. Por exemplo, os ilozoístas, esses caras achavam que a matéria era viva. Tudo era vivo. Hoje a gente divide o mundo em mundo vivo, aí pode ser animal, vegetal, tal. Aí tem o mundo mineral. Ninguém vai ver que o mundo mineral tem vida, né? Pelo menos segundo a gente diz, né? Mas eles achavam que os ilozoístas vêm de ilesoi, matéria viva, era uma concepção da natureza. Aí você vai, mas eles são os babaca. É mesmo? Tem certeza? É porque a gente não conhece, por exemplo, a engenharia desenvolvida pelos gregos, desenvolvida, por exemplo, no Instituto de Tecnologia de Alexandria. Os caras eram terríveis, faziam coisas do arco da velha, robô com água e etc, etc, sem ter o que nós temos hoje. A gente fica pensando no vírus. O vírus é quase que um cristal, não é, professor
o vírus é quase um cristal, né? Mas o filho da mãe vive, ele saca, se livra, ataca uma coisa, tira outra. Eu não sei, mas hoje ele diz que não, mas esse pessoal pensava que as coisas, na essência das coisas, existia um pneu, uma vida. Sim. Agora não deu direito, mas eu posso te mostrar depois isso? Pode. Há um vídeo. Acho que. Tenta argumentar algumas coisas sobre vida. Tranquilo. Então, repare, essa doutrina iônica, né, dos filósofos socráticos, consideravam o universo um ser vivo. A mecânica quântica hoje, os teóricos da mecânica quântica levantam questões do tipo: não seria o universo uma consciência? Vocês devem ter assistido Matrix. Assistiu? Não? Então, quem assistiu Matrix viu uma conjectura aparentemente aberrante, né? Mas esses caras consideravam que a vida era viva, quer dizer, o universo era um ser vivo. Então, eles pensavam que a matéria era viva, e então eles consideravam que toda a realidade, inclusive a inerte, né, ela é dotada de sensibilidade, ela é animada por um princípio ativo. Repare, não tem nada a ver se é cristão, não cristão, a filosofia, está tudo junto, filosofia com teologia, com ciência e tal, né? Mas eles tinham essa concepção, era a concepção de que pelas coisas que acontecem, não sei o que, eles achavam isso aqui. A gente tem que tomar muito cuidado quando ele acha que as coisas são bobagem, né? Acabou de acabar mais uma pilha. Eu vou enrolar vocês um pouquinho e vou me aproveitar que tem pilha aqui. Que maravilha. Nada como uma mãe cuidadosa. Sempre. Eu não sei porque aquela outra não está funcionando. Posso usar? Com licença. Eu prometo que quarta-feira eu estarei armado até os dentes. Não sobra nada, nem os ossos. Muito bem. Então, esse cara chamado Parmênides e esse cara chamado Heráclito, eles tinham as diferenças de pensamento. Esse daqui achava que o princípio básico das coisas, como ser, ele era único e invariável. Diga lá. Não é mesmo estátua? Não. Parece, mas não é. Enquanto aqui eu vou ter um que achava que é um eterno porvir, uma eterna mudança. Você olhou para mim e olhou para lá. Você acabou de balançar a cabeça. Por causa que até o coisinho da barba Vai ver que eu me enganei do Ctrl+C e Ctrl+V. Para baixar a cabeça deu uma renda. Olhou para lá, olhou para cá. Ou seja, o mundo está mudando constantemente. Então, a concepção que eles tinham é o seguinte: o mundo não é, ele é um eterno vir a ser. Nada é de fato, porque nada é, porque deixa de ser para ser outra coisa que já deixou de ser e que já é outra coisa. É uma concepção de vida, de realidade. Muito bem. Aí Demócrito, para dar uma ajeitada, porque era uma briga feia, Demócrito, né, propôs o seguinte: olha, já que tem essa briga entre perpétua mudança e ser único e invariável, vamos partir do pressuposto do ser em todas as coisas, mas alguma coisa que é única, invariável, imutável, mas a quantidade é que faz a diferença. E quando a quantidade das coisas vai mudando, as coisas vão mudando. Então existe o eterno vir a ser, como também existe o único e invariável. E para isso eles criaram um elemento fundamental chamado átomos, que significa sem divisão. Ele é indivisível, ninguém pode mudar ele. Ele está lá. Mas a quantidade de átomos
é que vai fazer com que uma coisa seja isso ou seja aquilo. E a mudança dessa quantidade é que vai fazendo com que as coisas possam ser transformadas de uma coisa noutra. Todo mundo sabe que existia uma coisa em química. Temos uma química aqui. Não era química, era o quê? Obter o ouro. Alquimia. Qual é a coisa da alquimia? É que se isso aqui é válido, se eu descobrir como é que eu mudo a quantidade das coisas, que eu não sei o que é, mas sei que está lá, eu termino chegando na quantidade certa do ouro. E nós fica rico. Essa aliança aí, já pensou se eu tivesse bilhões de aliança dessa, qualquer pedacinho de plástico se transformasse num negócio desse, eu estava riquíssimo. Certo? Então, Demócrito introduziu um conceito chamado átomo, que nós falamos hoje, os elementos atômicos. O átomo. De molécula é feito de átomo. Não é isso? Aí, ó. Não tinha nenhum equipamento. Cabeça pensando. Aí, resultado. Esse menino Sócrates foi aluno de Anaxágoras. Sócrates foi um cara que, olha, ele revolucionou. E é gozado que a gente não tem nada escrito por ele. A gente conhece Sócrates a partir dos seus alunos. Platão foi aluno dele. É a partir dos outros que nós conhecemos sobre Sócrates. E a enorme contribuição que ele deu, por exemplo, no campo da ética. Hoje em dia, repare que a gente, em termos de ética, nós estamos numa situação muito difícil, não estamos? Até porque a gente não sabe direito o que é ética. Não é? A gente talvez ache que ética, cada um tem a sua. Cada um tem a sua, cada um faz a sua ética. E essas pessoas analisavam essas coisas por quê? Porque eles tinham plena concepção de uma coisa chamada sociedade. Essa coisa, né? E que para viver essa sociedade, entende? Era preciso ter maneiras de relacionamento e de comportamento. Senão não dá certo. Termina um quebra-pau do peru. Que é para onde nós estamos indo. Então, esse cara, né, fez contribuições enormes na lógica, o método pré-socrático, né? Ele tinha uma ironia de encarar as coisas, mas não uma ironia que fosse um deboche em relação às coisas ou às pessoas, mas uma maneira de colocar as coisas em dúvida como método de buscar a verdade. E aí, os escritos de Platão, Xenofonte, as peças, né, teatrais de Aristófanes, são informações que nos trouxeram informações sobre quem era Sócrates. Depois nós vamos encontrar um cara danadíssimo, porque esse cara era filósofo, matemático e tal. Esse cara era um racionalista, realista, idealista e dualista. Gostou? O cara era uma lista, botou lista, ele pegava a lista. Então, o que acontece? Ele foi fundador da academia em Atenas, a primeira instituição de educação superior do mundo ocidental. E aí, esse cara, juntamente com Sócrates, que foi o seu mentor, juntamente com Aristóteles, que foi pupilo de Platão, eles criaram a base da filosofia natural, da ciência e da nossa filosofia ocidental. Certo? Muito bem. Aí, repare que esses caras, esses dois aqui, geraram Aristóteles. Por que é importante isso aqui? Nós estamos muito acostumados a dizer, nós vamos dar um curso sobre física quântica. Aí vem os alunos da física quântica aqui para sentar. Aí, alguém pergunta, o curso é de física ou é de engenharia?
Porque ele é todo compartimentadozinho, né? O curso é de conhecimento. O curso é de estímulo ao raciocínio. O curso é de impulsionamento à forma de pensar. É um curso de férias. A gente não tem nada para fazer, não consegue parar, fica desacostumado em parar. Aí a gente resolve fazer alguma coisa para poder a gente não parar. Tá certo? Quem sabe Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, aí a gente entra na história, muda tudo. Mas isso é de uma fundamental importância. Eu quero uma foto disso aqui, porque quando eu estiver fora aqui da universidade e está se aproximando o dia de eu sair, por motivo próprio, eu quero sair. Você já imaginou eu ter aqui uma menina de 12 anos, ter um gigante desse aqui, Hélio Magalhães, ter tu, ter ela, que é professora de Química, essa de Bioengenharia, tu vem lá de Camaragibe? Camaragibe é isso, tu vem de... Eu sou Recife, Camaragibe é Jesus. Jesus já de Camaragibe, cara? É Jesus, tem Jesus na sala. Aleluia, glória. Sentado junto de Hélio. Vocês viram que coincidência, Hélio. Não sinta isso como minha provocação, porque eu não lhe provoquei. Mas você repare, o que é isso aqui? Isso aqui é Universitas. É o seu projeto. Isso aqui junta gente de várias áreas e de repente estamos todos aqui conversando sobre um assunto em que poderá ter proveito, maior, menor, de um jeito, de outro, para todo mundo que está aqui. Vocês podem sentar e conversar e trocar ideias. E isso é o que se fazia numa academia de ciências na Grécia. Mas um é do ensino médio, outro é do superior, outro é do ensino inferior, outro é não sei o quê, outro é não sei de onde. Muito bem. Esse cara, então, né, eu falei disso aqui. Aristóteles foi o cara que fez a síntese. Não estou dizendo que foi certo, mas ele fez uma síntese. Filósofo, aluno de Platão, professor de Alexandre o Grande. Ele escreveu coisas sobre física, metafísica, poesia, drama, música, lógica, retórica, governo, ética, biologia, zoologia. Esse cara era danado. Aí, ele dizia o seguinte: as coisas, na sistematização que ele fez, as coisas são constituídas de fogo, terra, água e ar. São os 4 elementos fundamentais. Já não eram átomos. 4 elementos. A mistura deles é o que dá o ouro. E eles podem estar quentes, secos, frios ou úmidos. Pronto. Estados e elementos de tudo que se vê. Está errado. É verdade, está errado. Mas não se esqueçam do raciocínio. Porque o conhecimento, quando a gente raciocina com o conhecimento, a gente gera mais conhecimento. Se o conhecimento era falho, o raciocínio gerou uma coisa que não é perfeita. Mas esse raciocínio lógico, a base desse conhecimento, se você tem um conhecimento verdadeiro, vai te levar a coisas ainda muito mais superiores. Então, mais do que enlatar conhecimento dentro de você, é pensar, raciocinar. Isso é o que vai fazer a diferença. E a contestação do falso também gera pensamento. Exatamente. A gente tem um problema muito sério, e eu estava ouvindo ontem Bertrand Russell, ele dizendo o seguinte: um dos problemas nós aqui é que a gente não suporta que alguém diga uma coisa que é diferente do que a gente pensa. Então a gente tem como sociedade se preparar para ouvir coisas que não são como a gente gosta. Bom, Platão foi quem criou uma ideia, a famosa caverna de Platão. Nessa caverna, você vai encontrar isso no livro, né? A República, lá no livro 7. Se alguém quiser, eu tenho essa parte aqui. É o mito ou a alegoria da caverna. As pessoas viviam dentro da caverna e enxergavam na parede da caverna imagens do mundo. E as imagens que se formavam aqui eram sombras que
a luz trazia aqui para dentro. E eles olhando isso aqui, ouvindo o que se falava, criavam a noção do mundo. Certo? Aqui você vai ter um diálogo de Sócrates com Glauco e Adimato. Mais inteligente, menos inteligente, e o mestre no meio. E aí, das sombras da visão do sol, vem aqui para dentro, e aqui a gente tem o que a gente poderia dizer, essa passagem de graus inferiores do conhecimento para graus superiores de conhecimento. Pode ser que até alguém diga, mas isso não é politicamente correto. Isso é burrice. Conhecimento não é dirigido por ideologia, é raciocínio. Então, o que acontece? Nesse negócio aqui era a teoria das ideias. Então, Platão distinguia o mundo sensível, o mundo dos fenômenos. Tu sentiu isso? Então, esse é o mundo dos fenômenos. O mundo sensível. Do mundo inteligível, o mundo das ideias. Quando eu cheguei aqui, pá, bati na tua mão, você parou para mim e não entendeu. Depois que você entendeu, ou seja, alguma coisa passou na sua cabeça até você realizar a batida de mão. Uma coisa aconteceu na sua mente e outra coisa aconteceu na pancada. Depois da pancada você raciocinou, bateu forte, bateu fraco. Eu pensei que ele ia bater assim também, aí então nós vamos repetir. Pá, pum. Agora nós fechamos o negócio. Pá. Certo? É isso aí. Muito bem. O que isso tem a ver com quântica? Por que eu falei nesses negócios aqui? Ô tio. Deixa eu acho que isso está muito fora do assunto. Nossa. Aqui tem uma coisa interessante, é que um cara desse consegue sair daqui de dentro e vai para fora. Ou seja, esse cara conseguiu sair, ultrapassar a prisão dos sentidos, dos limites do conhecimento, e foi para a luz. Então ele passou de conhecimentos inferiores para conhecimentos superiores, ou seja, mais completos, com mais abrangência, com mais profundidade. Isso é o que acontece quando a gente estuda, por exemplo. E se o nosso estudar não realiza isso, ele não serve para nada. Tem um desenho animado que mostra isso. Isso é uma faixa. Os grumos, como é o nome do desenho? Os quê? Os grumos ou os Grumos. Pois é. É exatamente essa ideia aí. Para as Exatamente. crianças assistirem que eles viviam na caverna, e aí um deles saiu. E aí insistiu que os outros saíssem, para poder ver como realmente era. Então aí nós temos exatamente o que a gente está tentando falar aqui. A filosofia, qual é o problema das filosofias que nós estamos olhando aqui, que a gente está dizendo que foi assim onde começou o nosso tipo de pensar e raciocinar? Ela era a filosofia do porquê. Por quê? Já sentou com uma criança? Ela faz cada pergunta. Por quê? Vai lembrar, por quê? Eu não sei o que ela quer. Por quê? Nós diríamos que às vezes enche o saco. Mas é a era do porquê. Ele está doido para saber o porquê. Ele não sabe por quê. Porque aqui o passarinho voa, mãe. Aí não sei o quê. Porque a caçada mandou fazer, não sei o quê. E quando chega na adolescência, não pensa que por que diminui, não. Aí que o porquê aumenta, porque o bicho está doido. Onde é que eu boto o dedo? Aí vai, vixe, peraí, não sei o quê, kkk, cococó, não sei o quê. Deixa eu olhar por Deus ali. Eu comprei um dicionário dos porquês. Olha, tá vendo? Então, resultado. Ajudar. Por que os corpos caem? Ó. Aí o que se dizia? Porque a Terra é um lugar natural. Aí você diz, baixa. Porque tem a lei da gravidade. Que é a força da gravidade. Mas se você continuar estudando, fizesse aquele curso que eu fiz, você vai ver o seguinte: não tem força da gravidade, ela não existe. Não existe? Não. Nós vamos falar sobre isso depois, amanhã. Mas que esculhambação. O que eu me lembro acho que eu lembro mais. Só faz tempo que eu ouvi isso.
a Terra distorce espaço ao redor dela. Exatamente. Como o Sol distorce espaço ao redor dele. Exatamente. Como se Verde a fosse um terra. tecido, né? Tá vendo? Que dá tudo é? 13. A turma dos 13 Teoria da tá botando, relatividade. a turma dos 13 tá botando para lascar aqui. Isso aí não é mesmo não, viu? É 13. Brigue não. Então, resultado. Por que é que os corpos pesados caem mais rápido que os mais leves? Por causa que Porque isso é da natureza das coisas. Era a resposta. Aí apareceu um outro doido que mostrou que isso não é verdade. Mas esse é o início da construção, da formulação, de concepção das coisas e o exercício do raciocínio para se chegar a entender a realidade. Isso é fundamental para que vocês possam fazer de vocês mentes pensantes dentro dos objetivos de cada um de vocês, de profissão, etc. Certo? Diga. De acordo com Newton, os corpos que têm mais massa do que os outros corpos vão se atrair. Bom, aqui na gravidade, todos os corpos se atraem. O que altera essa atração é a massa dos corpos. Não. Eles se atraem e a força de ação e a força de reação é a mesma. A diferença está que tipo de aceleração que provoca. Por quê? Porque a força é a mesma, a força em um, a força no outro, é produto da massa, mas as massas são diferentes. Então a aceleração, por exemplo, o Sol não está nem aí, galera. A força da Terra, só está assim. Está nem aí. Porém, sobre a Terra produz um efeito muito mais intenso. Certo? A gente vai tocar um pouco sobre isso adiante. Olha, o lugar natural da minha seta é no peito do meu inimigo. Putz, que raciocínio, né não? Pá! Isso é o que a gente chama de extrapolação do raciocínio. Eu tenho visto isso tanto hoje em dia. Não é? Pois bem. O senhor sabe o que é isso? É o quê? Tornado não fica diferente. Não, um tornado. Ele tem jeito de ser um tornado. Mas por que ele roda? Certo? Agora não lembro. Eu já tinha visto isso. É porque nós temos sempre uma relação de causa e efeito, né? Que vem desse modo de pensar. As coisas só acontecem porque alguma coisa anteriormente causou esse efeito. Acontece da gente ter massas que rodam em torno assim, ou faz um tornado, porque existem ar quente e ar frio. O ar quente sobe, o ar frio desce, e quando um sobe, o outro desce, eles se passam pelo outro e causam essa rotação, até por causa da rotação da Terra. Sabe que acima do equatorial, os tornados rodam na direção horária, embaixo do equatorial, Por quê? anti-horária. É parte só. Meu dedo está apontando para onde? Para cima. Assim? Assim. Certo? Agora, se eu pegar e fizer isso aqui, repare, meu dedo está apontando para onde? Baixo. Pois é. Por isso que o hemisfério superior é de um jeito, o hemisfério inferior é de outro jeito. Porque eu tenho exatamente o seguinte, o lado de cima e o lado de baixo. Na rotação, em cima eu estou olhando para cima. Se eu mudar para baixo, eu viro para baixo. Então, quando você pega a água, bota na pia, você fecha, a água vai de um jeito. Se for para o hemisfério norte, ela faz no sentido contrário. Ok, então, mas a gente tem uma coisa chamada relação de causa e efeito. Tudo para nós é porque uma causa produziu um efeito, uma causa produziu um efeito. Não é? Tanto que a gente diz onde tem fumaça, então tem fogo. Porque os conceitos que a gente tem para a interpretação da realidade, a gente vai estendendo para um monte de atividades nossas. Às vezes não é fogo, é gelo seco. Mas a gente... E a água borbulhando. Então, repare, é porque ela está quente. Não, pode ser que a pressão do ambiente seja tão baixa que ela entre em ebulição sem estar com a mesma temperatura de 100 graus centígrados. Então, essa relação de causa e efeito, que a gente chama de casualidade, né? Que é a relação que é entre o que acontece, o evento A,
que é uma causa, e o evento B, que é o efeito, essa é a explicação das coisas. Eu tenho 2 preguinhos aí. Eu queria saber se alguém queria fazer uma experiência comigo. Quero pegar os 2 preguinhos e botar dentro da tomada. Quer não? Quer não, José? 2 preguinhos e botar dentro da tomada. Não? Vamos. Tu quer? Vamos. Vamos lá, 2 preguinhos. Não chega nada. Vamos lá, aí quando sabe, que coisa maravilhosa, eu quero mais. Tá certo? Aí vai dizer, por quê? Existe uma coisa chamada eletricidade. Eu não a vejo. Mas se botar os 2 preguinhos Jesus na tomada, mesmo você sendo Jesus, você vai sentir o poder da eletricidade. Aí, Entendesse? por causa Isso. Aí, Mas, repare, você está falando elétrons porque alguém me informou. Mas eu podia dizer que é uma outra causa. Eu podia dizer que era um fluido. Porque já se pensou assim. Então, dependendo da época que nós estamos, nós temos concepções de interpretação, lembra da interpretação? Das coisas, para poder a gente descrever as coisas. Um negócio que a gente tem é o seguinte, só acontece isso porque tem uma causa. Essa é uma maneira da gente entender que a gente não deixa de... Não, isso aqui teve um jeito. Tem alguma coisa acontecendo, porque você não estava assim, senão você quer lá, liga lá. É assim que a gente raciocina. Não é? Ou eu estou errado comigo? Não? Se alguma coisa acontece, velho. Tem alguma coisa que fez esse negócio assim. Então, essa relação de causa e efeito, ela tem um negócio mais danado ainda. Ela está imersa numa coisa chamada senso comum. O que é isso? pra cima. Né? Pergunta. Pergunta para cima. Uma dúvida. Vamos lá, rapaz. Diga aí, o que é que você sentiu, meu filho, assim? Uma Que foi com você? atenção. Uma ordem. Uma ordem, chamou a atenção, não sei o quê. Número 1. 1 minuto aí. Uma hora. Repare, mas em geral, né? Se alguém fizer assim para você, você entende. É o senso comum. O chazinho está envelhecendo. Ele deu uma banana para você. Aí você fala assim para você também. Faz parte do senso comum. Nós nos acostumamos a certas interpretações, a certas concepções. O senso comum é um negócio muito sério, sim, porque de um lado, ele nos traz uma compreensão que a gente se acomoda das coisas. De outro lado, ele é um perigo, porque ele é prisioneiro, nós somos prisioneiros do nosso sucesso. O senso comum nos traz a sensação de que tudo é daquele jeito e, em geral, per sempre. E às vezes não é. Há momentos que é, há momentos que não é. Lembre-se da interpretação. Depois dos gregos, nós passamos a ter uma coisa sensacional chamada engenharia. Vocês têm noção da engenharia romana? Bonito não, os caras eram danados. Você sabe o que é construir um negócio desse? De 80, 90 quilômetros, com 1% de desnível? Para eles pegarem água. Sabe o que é cavar um túnel de quilômetros numa rocha? Debaixo de uma montanha? Sem tecnologia. Vocês sabem o que é fazer isso aqui? Isso aqui chama-se concreto. Quem inventou o concreto foram os romanos. E o concreto dos romanos tem uma característica em relação ao nosso concreto. Quanto mais velho, mais duro. Eles fizeram o Coliseu. Já teve no Coliseu? Já tive lá. O Coliseu ele tem uma saída que as saídas dele são assim. As escadas. Por quê? Porque quanto mais vai saindo gente para descer, precisa de mais espaço. Então, é considerado ainda hoje o espaço físico, a arena, onde a retirada das pessoas se dá da maneira mais rápida. Pensa que a pessoa era besta, era burro. Estradas. Os romanos tinham 450 mil quilômetros de estradas, das quais, me parece, 185 mil quilômetros pavimentadas. E esses caras não eram bestas. Esses caras tinham água. Tem mais que no carro, tudo gasolina. Exatamente.
Então, aí começa o quê? Aqueles conhecimentos, aqueles raciocínios, a aplicação dos conhecimentos, fala na engenharia, a concepção das coisas, levou um negócio chamado ciência. E a ciência começa. Eu tenho um mundo, qual é o mundo que eu enxergo? Isso aqui é um mundo macroscópico. É o mundo que eu estou enxergando. E, evidentemente, desse mundo macroscópico, eu faço coisas maravilhosas. Por exemplo, esse cara chamado Arquimedes de Siracusa, esse cara inventou esse parafuso. Esse cara era matemático, físico, engenheiro, inventor e astrônomo grego. Olha os gregos aí. Então ele rodava um negócio assim, a água entrava aqui, fazia o bum caía aqui em cima. Dizem que ele inventou a reflexão de espelhos concentrados para tocar fogo no navio. Há dúvidas sobre isso, mas esse cara pensou sobre isso. Esse cara, o rei tinha um problema, assim, vai mandar fazer uma coroa, mas não estou seguro que o cara usou ouro para fazer a coroa. Aí ele bolou, tá certo, um negócio chamado o seguinte: toda coisa que estiver dentro d'água, ela tem um peso que puxa para baixo, mas vai ter um impulso que empurra para cima. Aí ele, a partir dessa ideia, eu não vou entrar em grandes detalhes, fez um problema das coisas, não sei o que, chegou assim à conclusão: olha, se isso aqui for de ouro puro, nesse tamanho, quer dizer, com esse empuxo, o peso é X. Mas se ele misturou, e se esse tamanho é o mesmo do de ouro, o peso é diferente. Porque existe uma coisa chamada densidade. Então, fizeram o teste, segundo se conta, e descobriram que o cara tinha misturado flauta. Mataram o indivíduo. Ele estava tomando banho quando ele se sentiu dentro da banheira lá, da piscina lá, ele sentiu que estava peladão e tal coisa, aquele negócio tudo balançando, aí ele, que maravilha e tal, aí ele falou: por que eu vou para cima? Por que vai para baixo? Foi isso que ele concebeu, foi nesse momento. E conta-se que ele saiu pelado pelas ruas, gritando: Eureka! Eu estou sem cueca. Na verdade, ele estava querendo dizer: eu estou sem cueca, mas disse Eureka. E aí ele havia descoberto esse negócio da lei do impulso. Você pensa que essa macacada era bestinha? Não, não era não. Certo? Repare que a densidade do ouro é 15 a 19 e a densidade da prata 10 a 11. Quer dizer, uma coisa do mesmo tamanho, feita com prata, pesa muito menos que a mesma coisa, do mesmo tamanho, feita com ouro. Foi aí quando ele matou a charada. Existia um cara chamado Eratóstenes de Cirene. Esse Eratóstenes não era fácil, porque ele fez uma coisa sensacional. A Terra, ele sabia que a Terra era redonda. Depois que a Europa disse que a Terra era plana, depois pensou que a Terra era o centro do universo, não vai para aí as bobagens. Mas ele sabia que a Terra era redonda. Ele morava aqui. Aí nesse lugar aqui, alguém contou para ele o seguinte: tem um poço em Cirene, que num dia do ano a gente olha, o sol está exatamente em cima do poço. Não tem nenhuma sombra embaixo, de uma parede ou de outra. A sombra mudava nos outros lugares, né? Ele calculou com isso. Aí ele andou dessa cidade chamada Siene, ou Cirene, e foi embora até Alexandria, certo? Chegou lá em Alexandria, o que é que ele fez? Foi para lá, botou um pedaço de pau no chão, e mediu uma coisa com a luz do sol, que era a sombra que esse negócio ia fazer no chão. Aí ele fez uma triangulação, porque aqui eu tenho um triângulo, aqui eu tenho outro triângulo. Ele comparou os triângulos, fez uma proporção entre eles, e o fato é o seguinte: ele descobriu que o raio da Terra tinha 39.250 quilômetros. Hoje, com toda essa parafernália, Camila, inclusive, é uma experta em medição do raio da Terra, não é isso? Não. 39.570 quilômetros, ou seja, o erro dele foi de 0,8%.
Você pensa que a macacada era dessa? Pensa que a macacada não sabia fazer as coisas? Então, aparece um cara danado. Esse cara chamava-se Galileu Galilei. Entendeu? Ele criou método científico. A partir do aristotélico, ele criou o dele, método científico. Eu estou tentando criar um clube de ciências para crianças, ciência e tecnologia para crianças. Vai ser lá em Purpurana. Gosto muito de Purpurana, porque quando eu fui sequestrado, foi para lá que eu fui com a mulher. Eu e ela fomos lá, vai mudar à noite, chovia muito. Então lá nós vamos montar um clube de ciência e tecnologia para crianças. Já ganhamos um terreno, alguém me propôs agora já levar 3 carradas ou 4 de saicos para forrar o piso do terreno, a parte que escapa no latifúndio e tal, e nós vamos começar a trabalhar. Alguém chegou para mim na academia de ciência, academia de Americana de Engenharia, e eu estou dizendo que eu sou acadêmico, não é para vocês saberem que eu sou acadêmico, é porque nesse ambiente é quando encontra as pessoas mais, tudo bem, doutor, protocolo, mas vai. Aí esse show deve ter desenvolvido um método pedagógico de altíssimo nível para essas crianças. Eu falei, na verdade, ele é de 1565. Aí ele olhou para mim assim, escandalizado. Ele disse, é o método Galileu Galilei. E o método dele é o seguinte, a primeira coisa que a gente tem que fazer, o que é? Opa! É observar. Você tem o costume de observar as coisas? Eu criei esse costume com a minha mãe. Quando a gente ia para Campina Grande, naquelas marionetes, ou então no carro, ela ficava mostrando, tá vendo? Olha aquele verde ali, mais escuro, mais claro. Olha a cor do céu, opa, é azul verde, não sei o que, apareceu aquela maneira. E a gente era levado, a gente queria ver ela ficava e ela estimulava isso de uma maneira fantástica. Então, observar as coisas. Às vezes nós somos tão distraídos que a gente não consegue se concentrar para... eu fiquei muito feliz de que ninguém ligou aqui, exceto está lá no computador dele, mas é o método dele, mas ninguém ligou aqui o celular. Porque na sala de aula não está de celular e o cara na hora é bravo para você. Porque parece que ele está entendendo. Aí quando ele faz a primeira prova, tira 2. Aí você fala, eu acho que ele não entendeu muito bem, né? Mas o cara faz uma cara. A mente, ela muitas vezes precisa de silêncio, precisa de solidão, para ela pensar, né? Às vezes você fala com as pessoas lhe ouvem não porque querem saber o que você está dizendo, mas porque querem responder à sua pergunta. Né? Então, sabe, é preciso observar, o que é que você viu? Rapaz, que idade tu tem? 13. Quanto? 13. Tu também tem 13, é? Só tem, que idade você tem, é? 13. 13, é? Ah, não, desculpe. Mas foi, cara. Tava tão bonzinho aqui que eu... Tava 13, né? Pra não ser diferente. Então, agora é preciso observar o que você viu. Pode ser que você viu, não seja igual ao que ela vê, nem o que ele vê. É preciso você interpretar o que você viu. Então, esse é o método de Aristóteles. E nós precisamos fazer isso com uma criança, para ela se acostumar, não ficar, né, na base do impulso. O corpo mais pesado cai do que o mais rápido. Aí só tem que usar o método científico. Eu, infelizmente, na próxima quarta não vai ser assim. Mas o meu computador quebrou, estou usando outro computador. Então os filmes, as coisas estão tudo nesse aqui. Que é onde eu passei tudo.
Quarta-feira que vem, ele vai estar apto a entrar na rede aí e funcionar. Então, eu não vou passar, mas quarta-feira eu vou passar o filme, em que você vai ver esse experimento sendo realizado em um laboratório a vácuo, que é para satélites. Vai ao mesmo tempo. Lamento, mas só quarta-feira. Isso é lindo de atrair as pessoas. Você deixa o próximo capítulo. Para as pessoas verem assim, o próximo capítulo, tá certo? É o costume da Globo. Então, repare, o método científico constitui-se em observar, perguntar, pesquisar, fazer hipóteses, analisar dados e concluir. E, de preferência, experimentar também. Então, esse conjunto nos leva a descobrir o que as pessoas chamam de descobrir a verdade. Eu vou dizer para vocês uma coisa. A ciência está pouco se lixando com a verdade. Mas a verdade é Será? Qual é o componente? Eu estou instigando o que vocês estão Isso aqui é o quê? Isso daqui eu estou olhando aqui, parece um controle remoto. Um controle remoto. Isso aqui é o quê? Do futuro. Controle remoto. Isso aqui é o quê? O que é isso aqui? Todo mundo bom. Apresentador. Então, exatamente. Então você vai dizer o seguinte: essa é uma verdade. O que nós estamos discutindo é se isso é a última das verdades, a mais profunda. Esse é que é o Isso problema aí da é uma verdade. verdade do consenso, né? É isso que nós chamamos de objetivo. Eu gosto muito dos artistas, porque os artistas são capazes de enxergar além do nosso raciocínio. Alguém disse que toda opinião conjunta e todo mundo aceita como verdadeira, ela é o quê, professor? Unanimidade é bom. Ela fala Oh, assim, não, desculpe. toda unanimidade é burra. Um cara que chamava-se como? Gênio. Nem concordo com as ideias dele, mas é gênio. Rodrigues. Não, é o nome dele? Rodrigues. Fica para você descobrir. Né? Escrevia, jornalista e tal, fazia, né, teatro, oral. A verdade, ela tem meandros. E essa verdade objetiva, que nós acabamos de concluir como ela deve ser, ou como ela não é toda a verdade. A verdade é transcendental. Ela muda, mas ao mesmo tempo ela pode ser muito diferente na sua profundidade quando a gente mergulha dentro dela. Ô tio, agora vamos ver o que foi isso. Você foi um cientista que falou isso, agora não sei o que foi. A única coisa que maior para o universo é a estupidez da humanidade. Foi Einstein. Ele disse assim, o universo, dizem que o universo é infinito. E ele disse, então, a estupidez supera. Tá certo? E é a única coisa que a gente pode ter certeza. Ele também disse, você pode sempre se maravilhar com a inteligência humana, com a estupidez ela sempre surpreende. Entendeu? A verdade não é brincadeira. Então, eu diria para vocês que a ciência não se preocupa com a verdade. A ciência se preocupa em descrever o mundo com o qual nós interagimos. E eu vou falar uma coisa, o professor está me gravando, aí pode ser que depois, não, pode deixar assim mesmo, porque eu já estou velho já. Eu já botei aqui, ó. Aí eu digo assim, não, deixa, aí que é a problema. Eu digo assim, a física não é uma ciência exata. A física é uma ciência que descreve com exatidão as inexatidões da natureza. Físico vão ficar revoltados, tá vendo? Aliás, eu não sou mais físico, eu sou engenheiro. Mas os engenheiros que eu não sou engenheiro, porque eu sou físico, é hereditado. Bom, de qualquer forma, essa descoberta da realidade, essa descoberta da verdade, ela é uma coisa, sabe? Cuidado com ela. Esse método, você... Ai, não vai passar. Ah, vai! Vai, Sérgio, já vai, Sérgio. Boa noite.
3 hours to pump out the 800,000 cubic feet of air from the chamber. We dropped 2 millitorr in the last 30 minutes. But once it's complete, there's a near perfect vacuum inside. Eles estão fazendo o VAR. We're 10 or 10% over. Station 1. Faz o VAR? Vai fazer o satélite. Overdrive. Aí, Pena é 1 quilo de metal. repara, 9, 8, 7, 6, 5, 4. Count it down. 2, 1. Release. uma bola de boliche e uma pena. Soltaram os dois. Sem resistência do ar. Sem a resistência do ar. Ó, Ao mesmo tempo. aceleração da gravidade é avião, vai ter escola. Os corpos mais pesados caem mais rápido. É mesmo? Ao mesmo tempo. Look at that. They came down exactly the same. Wow. Exactly the same. Exactly the same. Feathers don't move, nothing. Look at that. That's just brilliant. Pô! Tá vendo? Que coisa extraordinária. Sabe como esse cara descobriu essas coisas? E ele descobriu que não cai no ar. Ele fez um negócio inclinado para as coisas descer. Ele não tinha relógio. Ele contava aqui, ó, o batimento cardíaco. Ou então, como o pai dele era músico, e devido à música, nós somos capazes de marcar com precisão de pelo menos 3 milissegundos, que é o caso da bateria, né? Cada bateria. Então nós temos quer dizer, você marca o tempo. Você é capaz de marcar com 3 milissegundos. Essa era a precisão que ele tinha. Mas com essa precisão ele determinou exatamente isso. Cuca. Cabeça. E muitas vezes você vai achar na vida, profissionalmente ou não, etc., situações em que você tem que resolver o problema. Você tem que criar a solução, porque solução criada não existe. Se for só solução criada, você deixou de ser engenheiro, você passou a ser técnico. Sem nenhum demérito aos técnicos, apenas salientando você engenheiro. Então, repare, esse cara daqui, ele escreveu um livro chamado Mensageiro Sideral, Sidérius Núncios. Nesse livro, Sidérius Núncios, ele, como ele fez acontecer uma luneta, ele disse que a Terra não era o centro do universo, que ele tem uma discussão, a Terra é o centro do universo, aí não sei o quê. Ele olhando, olhou, hein? Pois é, ele olhou Júpiter, olhou a Lua, não sei o quê e tal. E aí o senso comum qual é? De manhã, o sol levanta e você olha ele, lá vai ele desce aqui, né? Lá vai descendo aqui. Então qual é o senso comum? Que a terra seria. Está parada e o sol está girando em torno da Terra. Perfeitamente. E tu não? Teu nome? Gabriel. Nós estamos errando, Gabriel. Jesus na sala, o negócio não é. Sério. Então o que acontece? Passamos a achar que a Terra é o centro do universo. A tal da estupidez humana. Como se nós precisássemos ser centro do universo para ter alguma importância. A importância não depende da localização. A importância não depende de medalhas ou isso, a importância depende daquilo que se é. O resto é conversa fiada, é conversa boa, né? Então, a teologia, que era pouca, com ignorância e poder, aí, coitado, ele foi condenado a ou desliza ou morre. Olha, se a Terra fosse o centro do universo, as rotas seriam descritas assim, né? As trajetórias dos satélites. Se o Hélio, é você, Hélio, isso aqui é Hélio, não é o Magalhães, né? Hélio é você.
chama-se hélio. Heliocêntrico, ó, hélio. Ixi. Aí era muito mais simples de ser descrito. Repare que as rotas, ou as trajetórias dos planetas, vai para frente, vai para trás, por isso que eles chamam planetas. Porque planeta significa, né, meio doidão. Entendeu? Então, viajante do grego planetes, né? Resultado, quase morre por conta disso. Mas ele abriu uma nova era. Uma nova era veio com esse negócio. Porque é o seguinte, o pessoal começou a perguntar por quê, aí vai dar, por que é meio difícil, por que a Terra gira em torno do Sol, por que isso, por que aquilo? Aí o pessoal começou a mudar um pouco o conceito. Não era mais tanto por quê, mas é como é que as coisas acontecem. Diminuiu um pouco, né? Filosoficamente queremos descobrir o porquê das coisas. Na prática, vamos tentar descrever como. E aí, aparece esse indivíduo aí. Alguém já ouviu falar de René Descartes? Eu estive no edifício que ele trabalhava em julho do ano passado, lá em Paris. Tá certo? Esse cara é considerado o primeiro filósofo moderno, né? E duas obras dele sensacionais, Discurso sobre o Método e Meditações. E ele adotava o que se chamava de ceticismo metodológico, um pouco do cinismo, talvez, de Sócrates, né? Mas ele duvidava, essa atitude cética dele não era uma descrença das coisas, nem de Deus, interessante isso, ele era um indivíduo cristão, mas era uma dúvida que ele devia colocar em cada ideia até que as coisas ficassem claras e distintas. Era um método. E eu brinco, né? Porque é contrário aos gregos antigos, os escolásticos, que diziam, por que que os corpos caem? Aí, vou fazer um experimento aqui, com o caderno da professora, os corpos caem por quê? Porque esse é o lugar natural dele. Não é o lugar natural dele, não é assim não, peraí, vamos ver o que é isso aí. Então, o raciocínio dele era diferente já do raciocínio dos gregos. Então, ele insistia na dúvida. Porque ele dizia assim, só se pode dizer que existe aquilo que puder ser provado, sendo o ato de duvidar indubitável. Né? E aí ele tem aquela famosa frase, porque ele procurava descobrir no universo como as coisas se comportavam verdadeiramente, porque ele disse, no dia que nós descobrimos como as coisas se comportam, eu lerei a mente de Deus. Olha. Aí, essa frase associada a ele, ego cogito ergo sum. Eu trocaria por ego dubito ergo sum. Professor Hélio, que está envolvido com os latinos, concorda com essa frase? Ou seja, eu penso, logo existe. Eu diria, eu duvido, logo existe. Certo? Essa é uma brincadeira só para a gente. E ele tinha então esse conceito que para entender o todo, nós temos que dividir o todo em partes, e estudando as partes, nós entenderíamos o todo. Eu coloquei essa figura aqui como uma provocação, não sei se perfeita. Aqui você tem ganso, aqui você tem peixe, né? E tem uma mudança de peixe para ganso, de branco para preto, e etc. E essa coisa é exatamente o que nos leva a fazer o espaço. Eu vou demorar mais 5 minutos, posso? Pode. O que é espaço? Yes! Lucas. Onde é gente? Lucas. O que é espaço? Depende do que você acha que depende? Acho que depende. Camila, o que é espaço para você? Gostei disso. Tá? O que é espaço? Você? Não, você mesmo. Não é para trás, não, é você. O que é espaço?
não sei o que, machar, Repare, espaço é uma coisa que nós criamos aqui. Nós temos noção de espaço, mas nós não temos definição de espaço. A noção de espaço é criada porque você está na minha frente. Ela, Camila, está do meu lado aqui, ó. E é esse, que é diferente desse, que é onde está a Ana. E que tem uma parede atrás de mim. Então e tem um teto acima, e tem um piso abaixo. Então eu crio noção em relação à minha pessoa, são noções aqui. Mas o que é espaço, não sei. Eu pelo menos não sei. Se o professor sabe, ou se a professora Ana, ou... Eu ia chutar uma área delimitada pela minha Não, aí não. Eu ia chutar, né? Permita- Mas eu já li algum cantor. Permita-me então cumprimentá-la. É tudo aquilo que está em minha volta. Mas olha, tudo que está em minha volta é para arrombar, porque é muita Porque coisa. tem o espaço sideral também, já não já está delimitado aqui na minha mente. Eu já fugiu aqui. Então, Aí eu espaço. entendi. Exatamente. Então, a gente tem noção do que é espaço, mas na prática a gente tem dificuldade. O que é? A mesma coisa é tempo. O que é tempo? What time is? Vou homenagear o professor Liton, que eu esqueci Liton. Gostou? Hein? Provoquei o bicho? Provocando, hein? Foi no Francisco. Repara, esse cara criou uma coisa chamada as coordenadas cartesianas. Porque aí eu faço o seguinte, olha, isso aqui é x, y e esse aqui é z. Então tu está aqui, aí aí não sei o que, eu localizo você em relação a essas coisas aqui, e a gente então sabe onde é que nós estamos, senão nós estamos perdidos. Aí nós tiramos as coordenadas. Naquela ideia de que eu divido tudo em partes, e estudando as partes eu vou compreender o todo. Aí eu posso colocar nesse negócio aqui uma coisa chamada ponto. O que é um ponto, gente? Estou só botando para lascar. Eu quero saber o que é um ponto. Aí o cara diz, ponto, segundo a matemática, é o ente matemático que não tem dimensão, só tem posição. Que bonitinho. E para que serve essa porcaria? O bicho não tem dimensão, como é que vai existir? Aí tu olha assim, lá naquele canto, naquele ponto ali, ó, aí tu aponta. Porque é uma concepção da sua mente. E que se torna prática. É uma concepção abstrata que se concretiza no uso da ideia. E se torna útil. Aí você tem um ponto. Esse ponto, então, você diz que tem as coordenadas, x, y, z e t, tá certo? Mas eu não posso deixar, antes de sair daqui, de dizer a você uma coisa. O todo é sempre maior que a soma das partes. Sempre. Porque as partes interagem entre si. Quando você estuda cada pedaço dela, você não percebeu ainda a interação entre elas. É como o corpo. Né? Eu gosto muito daquela frase que tem lá de Paulo dizendo o seguinte: até os órgãos menos nobres são importantes. Sem dúvida. Tio, sabe que esse é muito fora do assunto, mas não sei porque eu faço, só porque eu só lembrei disso. De quê? Sabe que a energia pode causar peso? Sim, claro, porque energia, eu vou chegar lá. Peraí, eu vou chegar. Não adianta, não. Mamãe, me desculpe, aí eu dei esse break. Peraí, eu vou chegar lá. Peraí, eu já estou só falando de ponto, já está conectada com ponto, eu mesmo não sei o que é ponto, eu já estou sem ponto aqui. Não é lascar um negócio desse? Peraí, meu filho. Então repara como um corpo, por isso que eu disse isso para a medicina. Um corpo. Como é que está o seu estado emocional? Aí estão descobrindo agora, os velhinhos andando, pode diminuir Alzheimer. Por quê?
Porque tem é gerado nos músculos um hormônio, nitricina, vai no cérebro e melhora a memória. Porque mente, corpo, mens sana in corpore sano, isso não é de hoje. A gente acha que o corpo não é um todo. É coração, é fígado, é baço, é pé, dedo, isso, aquilo, aquele outro, não sei o quê. Não, é um corpo. É um conjunto. Uma sociedade também é um conjunto, não é um monte de partes. Então, esse conceito é um conceito complicado, já mostrei a vocês como é complicado. Ele era um dualista. É outro detalhe interessante, tem mais, tem menos, tem branco, tem preto. Tem sim, tem não. Será? E talvez. Então, o que acontece? Nós dividimos o mundo em sim versus não. Matéria versus espírito. Abstrato versus concreto. Será que eu posso dizer que abstrato e concreto são duas coisas que se opõem? Ou são duas coisas que se complementam? Eu vou mostrar isso aqui no curso. Porque a gente acha que as coisas abstratas não existem. Que tudo que existe é o concreto. E não é verdade. Eu estou falando fisicamente. Aí eu chego no arcanjo em matéria, espírito. Aí eu falaria já assim, só para adiantar e criar um problema. Energia e matéria. Que é o que você estava trocando, eu disse que chegava lá. Porque a energia, a matéria, é igual a MC2. Então, se é igual a MC2, as duas estão extremamente relacionadas. E essa meleca daqui mostra que massa, que leva peso, e energia são expressões diferentes de uma mesma coisa. Que coisa? A matéria. Está vendo tudo? E aí, aparece esse nosso amigo aqui, Newton, tá certo? Escreveu esse livro, Filosofia Naturalis Principia Mathematica, e que criou um conceito de força. Força. Força é tudo aquilo que altera o estado de movimento ou de forma de um corpo, não é? Eu pego uma coisa assim, um copo de plástico, aí... Desculpa, cadê que eu É a minha força mudou a forma do corpo. E se eu jogar para tu... Não acerta. Não acerta, não sei porquê, mas não foi. Mas eu alterei o estado de movimento. Por isso que se eu soltar daqui e ele cair, força, que é a causa do movimento. E ele então criou essa ideia de força. E essa ideia de força é massa. Aí, normalmente, a gente deve definir assim, a aceleração é igual a força sobre massa. Por quê? Porque nós devemos definir o efeito em função da causa. Nunca a causa em função do efeito. Mas claro que a gente grava mais fácil, força sobre uma massa, desaceleração. E aí, causa, efeito, lá do tempo dos gregos. Quer dizer que a força é definida a partir do resultado, sem uma definição da sua natureza. Eu não sei qual é a natureza da força, eu não sei. Em última análise, por que uma massa atrai a outra? Por que uma carga positiva repele uma positiva? A gente não sabe, até hoje. E aí, caiu uma maçã na cabeça de Newton.
ele tinha ido para o interior da Inglaterra por causa da peste negra e para fugir da doença. Ele se escondeu numa fazenda e tal, e disse que caiu uma maçã na cabeça dele. Dizem que não é verdade. Mas acontece que ele disse, oxê, as coisas caem, soltou, caiu, por quê? Porque a terra é um lugar natural da... Não. Tem que ter uma causa para ver esse efeito. Lembra de causa e efeito? Então ele disse, a força da gravidade é proporcional ao produto das massas, inversamente proporcional ao quadrado das distâncias. Maravilha. Então, por que é que um corpo gira em torno do outro? Porque tem uma força que está puxando ali e tal, em direção a esse burudu aqui, e vai segurando, ele fica rodando, tal, não sei o quê. Mas a pergunta é, o que é força gravitacional? O que é? A atração gerada por algo. Atração, gostei. Mas de onde vem isso aí? Olha, a ontologia, a metafísica, ou seja, a coisa que está mais lá dentro, a essência da coisa, de onde A é que distorção vem? do tecido. É o quê? A distorção do tecido. É uma possibilidade, porque não pode ser, por exemplo, os feritimpolos basofláticos. A gente não sabe. E quando a gente não sabe, existe qualquer coisa. Né? Acontece que a resposta mais correta é não sei. Esse sistema solar é explicado por essa força. Mas vamos ver o que Newton diz a respeito. Não fui capaz de descobrir a causa dessas propriedades da gravidade através de fenômenos e não formulei nenhuma hipótese. É suficiente o fato de que a gravidade realmente existe e atua de acordo com as leis que explicamos, além de servir de forma abundante para explicar todos os movimentos dos corpos celestes. Ou seja, eu acho que isso é assim porque explica a realidade na qual eu estou. Mas de onde é que vem isso? De onde vem isso? Ah, ele escreveu numa carta para Bentley, Richard Bentley, muito amigo dele. Ele diz assim, que um corpo possa atuar sobre outra distância através do vácuo, sem nenhuma outra ideação, e que sua força, ação e força possam passar de um para outro. É para mim um absurdo tão grande que acredito nenhum homem competente em matéria filosófica poderá concordar com uma coisa dessa. Ou seja, ele criou a lei da gravidade e explicou uma cacetada de movimentos. Nós explicamos um monte de coisa com esse negócio, mas ele diz assim, a causa mesmo desse negócio eu não sei. E é um negócio tão doido que eu diria que quem criou isso só pode ser estudo. Ele mesmo. Entendesse? Então, eu agradeço a vocês por terem ficado esse tempo todinho comigo aqui, ouvindo eu falar essa pataguaiada o tempo todo. Posso? Só um minutinho. O que eu quero dizer a vocês é o seguinte, eu sempre reservo 5 minutinhos no início dos meus cursos para perguntar o quê? Quem fez curso comigo sabe. O que eu pergunto? O que você tem a dizer? Eu só não pergunto se foi bom para você, porque alguém